Fala, gente. Agora que a gente já teve as 9 primeiras aulinhas, falando de algumas questões básicas antes de realmente partir pro fight, né? Finalmente chegamos aqui. Arcanos maiores. Quem são? O que fazem? Do que se alimentam? Hoje teremos as respostas, né? Os arcanos maiores são esse grupinho aqui de 22 cartas, né? Turminha bonitinha, que vai do mago até o louco, né? Mago, papisa, imperatriz, imperador, papa, enamorados, carro, justiça, eremita, roda da fortuna, força, pendurado, arcano sem nome, temperança, diabo, torre, estrela, lua, sol, julgamento, mundo e louco. 22 cartas, nem mais nem menos. E como a gente já falou nas aulas anteriores, os arcanos maiores eles trabalham todos os planos. Então, lidam com o plano material, lidam com o plano mental, plano emocional e espiritual. Não tem separação aqui. Tá tudo englobado neles e dá para trabalhar eles nessas várias áreas com muita tranquilidade, né? E aí aqui eu quero mostrar para vocês uma divisão que é muito refletida, né, acerca dos arcanos maiores, que é uma divisão tripartida, certo? A gente meio que deixa o louco de escanteio, coitadinho, e divide os 21 arcanos em três grupos. Isso aqui vocês podem ver com muita clareza no livro do Robert Place, o Alquimia e Tarô, onde ele fala dessa divisão, onde podemos interpretar os sete primeiros arcanos como uma experiência principalmente ligada ao corpo, à materialidade, né? Ou seja, são os arcanos que mais vão lidar mesmo com o plano da vida cotidiana, da vida comum, realmente das questões mundanas, né? E aí ele associa ao símbolo do sal alquímico. E aí, no entremeio, a gente tem da justiça até a temperança, os arcanos que representam a mente. A mente como esse estado que é um entremeio entre o corpo e a alma, né? A mente lida com questões mundanas, mas também lida com questões do espírito, né? Questões da alma. E que ele associa ao enxofre alquímico. E a gente tem a alma, que vai do diabo até o mundo, onde a gente vai lidar com as questões de cunho mais sublime, mais espiritual, questões que saem do lugar do mundano, mas que também não são simplesmente mentais, né? Elas estão além disso, e que ele associa ao mercúrio alquímico, né? Ou seja, a gente tem aqui os três elementos principais alquímicos, né? O sal, o enxofre e o mercúrio. O sal, que é esse elemento mais básico, o enxofre, que é o elemento fogoso, e o mercúrio, que é o elemento aquoso, né? Um elemento que meio que torna as coisas mais sutis. E aí ele também faz essa associação de corpo, mente e alma. A gente pode ver, por exemplo, que os arcanos que estão aqui nesse plano do corpo, todas as cartas têm pessoas bem vestidas, muito trajadas, a maioria são pessoas usando chapéu, ou seja, tem uma ideia de autoridade, tem uma ideia de poder, né?
A gente vai para a mente aqui e a gente tem cartas que já não vão mais estar nessa ideia simplesmente de corpo e de plenitude material, né? Temos cartas que vão lidar com conflitos, desafios, insatisfações, problemas, né? As cartas aqui que trabalham a questão da mente, elas vão trazer tanto momentos de dignidade quanto momentos de atribulação, né? E quando o assunto é alma, a gente tem as cartas que, num geral, trabalham mesmo num plano espiritual, né? Você pode ver que todas as cartas aqui que têm a ver com alma, elas estão já num lugar de transcendência mesmo, né? Aí vocês vão falar, ah, não, mas o diabo não tem a ver com transcendência. Ué, o diabo é a matéria no seu estado mais sólido, vamos dizer assim. Mas é uma matéria que trabalha com a questão do espírito, porque é uma matéria que se contrapõe ao espiritual, né? Ou, digamos assim, é a matéria avessa à evolução. Tanto que uma das questões que a gente tem quando vai trabalhar os arcanos maiores é um entendimento, isso a partir de certos autores, é o entendimento que todo o processo das cartas dos arcanos maiores é um processo do ser humano rumo ao, vamos dizer assim, rumo à sua procura por Deus, né? Pelo alcance de Deus. Por isso que a gente muitas vezes vai ver a ideia que o mago sendo a carta número um e o mundo sendo o número 21 é o microcosmo e o macrocosmo. É o homem e Deus, né? E todas as cartas ao longo desse caminho vão representar os processos que cada pessoa, que cada ser precisa passar na existência para chegar ao vislumbre do divino. Se todos nós temos uma centelha divina, de que forma devemos passar pelas experiências da existência para chegar ao divino, para realmente chegar a essa grande meta, né? Esse grande resultado. Então a gente começa no mago, começa no corpo, na própria existência individual, atravessa todas as cartas que trabalham também essas questões do corpo, da materialidade, vai então para o plano da mente, onde existem desafios e progressos, onde existem momentos de reflexão, momentos de luta, momentos de ordalhos, para então chegar nos assuntos da alma, onde a gente também vai ter desafios, desafios inclusive muito destrutivos, mas as benesses são ainda maiores que esses desafios. Então é o tipo de situação que se você conseguir realmente ultrapassar o pior dessas circunstâncias, você vai conseguir chegar no grande resultado, que é o encontro com Deus, né? A famosa escada mística, né? E o louco, por ser a carta que não tem número, é uma carta que de certa forma perambula por todas as outras que estão aqui. Então ele pode estar no começo, pode estar no fim, ou ele pode estar ao redor, né? Atravessando cada uma dessas cartas. Eu gosto de pensar muito no louco como a própria ideia do movimento, né? Para uma carta evoluir para outra, ele precisa dessa essência do movimento que o louco representa, né? Se as cartas dos arcanos maiores não tivessem o louco, elas seriam estagnadas em si, né? O louco traz o movimento de uma carta para outra, eu diria. Mas isso é uma ponderação minha, gente. E outra coisa aqui interessante que a gente pode trabalhar é a teoria binária do Oswald Wirth, que eu não vou explicitar toda agora,
sabe? Isso é uma coisa para a gente falar bem mais para frente. Mas eu vou dar uma pincelada que o Oswald Wirth, entendendo que são 22 arcanos, ele dividiu os arcanos em dois grupos, né? Os grupos da via solar, ou via quente, né? E. Ai, nossa, desenhei o símbolo, o glifo do sol mal pra cacete. Pera aí. Putz, gente, me perdoem a humilhação. Pronto. Via solar quente e as cartas da via lunar. A via úmida, né? Então, nós temos uma via que é associada ao Sol e outra via que é associada à Lua. Então, a gente tem 11 cartas em cada uma dessas vias, né? A via solar a gente vai entender como uma via de ação, né, de consciência, de uma ação que se faz com maior confiança, com maior determinação, com maior é, presença, vamos dizer assim, né? A pessoa se impõe. E a via lunar é uma via que trabalha um processo reverso. Ao invés de ação, a gente tem muito mais reação. A gente tem muito mais entrega do que imposição, né? Se na via solar a maioria das cartas demonstra atitudes de imposição, de se colocar perante os outros, né? Na via lunar a gente vê cartas onde a maioria das situações leva a um contexto de imposição, né? Não existe realmente poder, existe submissão, né? Ou seja, você se submete ao destino, você se submete às influências transcendentais, você passa por ordalhos mais explícitos, né? Você não supera as adversidades de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Então, é como se todo o processo de evolução que os arcanos maiores representam levasse a essa ideia de que você passa primeiro pela via solar, experienciando várias dinâmicas diferentes de ação, de imposição, de conhecimentos que empoderam. E quando a gente vai para a via lunar, é como se você tivesse que pegar tudo isso que você conseguiu e se despojar, né? Você deixar de carregar vários poderes e atribuições e qualidades e, na verdade, ir cada vez mais se reduzindo, se esvaziando, até que você se torne tão vazio que o que sobra é a capacidade de absorver tudo que a experiência transcendental, a experiência divina pode oferecer. Então não é uma vacuidade ruim. Muito pelo contrário, é a vacuidade que representa a própria experiência mística. A gente precisa se esvaziar de tudo que não é realmente essencial para que as coisas que são essenciais, elas realmente permaneçam, né? E essas vias, né, a solar e a lunar, elas podem ser divididas, né, em um caminho teórico, um caminho de transição e um caminho de prática. Então a gente vai ter arcanos da via solar que trabalham muito mais numa dinâmica teórica, ou seja, são cartas que lidam muito mais com reflexão, com ponderação, com absorção de conhecimento, enquanto as cartas da via prática vão lidar com o lado da ação, né? De realmente colocar coisas em movimento, tomar atitudes, providências, né? E os arcanos de transição, eles são meio termo entre a teoria e a prática. Eles vão falar muito mais de momentos de decisão, de escolhas, de lidar com o destino, né? E as suas atribuições. E da mesma forma, na via lunar,
a gente vai ter arcanos de prática e arcanos de teoria e transição, né? Só que a grande questão é, na Via Solar a gente começa na teoria, segue para transição, vai para a prática, e aí quando a gente chega na Via Lunar, a gente começa num processo de prática, vai para a transição e termina na teoria. Então é como se, metaforicamente, a gente pudesse dizer que a gente começa tendo que aprender várias coisas, tomar decisões a partir disso, e aí começar a agir, né? Para depois, a partir das ações que a gente toma de forma impositiva, de forma direta, consciente, a gente passar por ações onde a gente se entrega, a gente se submete às circunstâncias. Então, ao invés da gente simplesmente cumprir ações, a gente sofre ações, né? E aí a gente passa, né, por ordalhos e sofrimentos e atribulações. Chega no momento de escolhas, de decisões também, né? Um momento de transição e depois a gente começa a se submeter aos conhecimentos mais elevados, né? Até a gente chegar a um estado de completa entrega e ao mesmo tempo de tamanha entrega que a gente tem, a gente se esvazia, né? E quem olha para esse estado de esvaziamento vai pensar muitas vezes que a gente enlouqueceu. Mas será que a gente enlouqueceu mesmo? Ou será que, como dizem as escrituras, né, bíblicas, é, a loucura, a loucura de Deus é um negócio diferenciado. Eu parafraseando a referência da forma mais besta possível, né? Mas é a loucura aos olhos de Deus, né? É genialidade, enquanto aos olhos dos homens, né? É simplesmente loucura. Bem, isso aí é uma frase que tem lá na Bíblia. Eu tô falando bem mal parafraseado. Mas eu acho que é lá nas epístolas de Paulo, um negócio desse assim. Se vocês procurarem, vocês acham. Hora do jabá! É, gente, eu continuo aqui na atividade, né? Oferecendo minhas consultas de tarô. A gente pode marcar também aí, ó, mentoria, quem quiser aprender, né? Falando mesmo comigo. E quem quiser dar aquela moral, né? A gente tem aqui, né, a chavezinha para você dar aquela moral financeira. E quem quiser seguir lá no naquele lugar lá do Zuckengalho, tem aí, ó, Arcanachelli, arroba, você vai lá, arroba Arcanachelli, vai estar lá eu, né? É, vamos seguir aqui então, pá. E aí uma coisa que a gente vai ter que falar também sobre tarô é sobre cabala hermética. Afinal, inevitavelmente, muitas escolas de iniciação e escolas mesmo de pensamento e tradição do tarô vão trabalhar com a cabala hermética, né? Tanto que a gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, nessas duas imagens, que os arcanos maiores eles são associados, né, aos caminhos da árvore da vida, certo? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem usando as cartas do tarô de Tote. A gente tem o louco representando a letra Aleph, o caminho de Aleph. Tem o mago representando o caminho da letra Beth. E por aí vai, né? Essa é uma das outras associações que a gente pode ter em relação ao tarô. A gente tem essas associações teóricas, por exemplo, a que o Robert Place comenta, né? De você tripartir os arcanos maiores. Tem teoria ternária, setenária, teoria binária. Tem a teoria
quaternal, se eu bem me recordo, que aí já tem até a ver com arcanos menores, né? Então, assim, existem várias teorias. E existe a cabala hermética, que é um dos assuntos que a gente tem, né, da correlação do tarô com Kabbalah, com o misticismo judaico, né, a tradição esotérica judaica, e que é muito trabalhada na escola inglesa, mas também é trabalhada na francesa. Só que eu vou falar para vocês num entendimento da escola inglesa, porque é a escola que eu mais sigo, entendeu? Tem gente que segue mais a escola francesa, e aí a gente muda aqui algumas letras e arcanos, entendeu? Arcanos que vão seguir uma outra estrutura das letras hebraicas e tudo mais, sabe? Mas eu vou seguir a linha da escola inglesa, e durante as nossas aulas eu vou usar especificamente os arcanos da escola. Vamos dizer assim, os arcanos da escola inglesa, né? Tarô Smith-Waite, tarô de Tote, e o único tarô aqui que é, digamos assim, duplo, né, ambivalente, é o Marselha, que dá para trabalhar na inglesa e na francesa. Então, esses são os arcanos. Esses são os baralhos, né, que a gente mais vai usar, mais vai se comunicar a partir deles, certo? E eu acredito que por hoje é só. É. Na próxima aula, a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre cabala, vai falar de cabala hermética, vai falar também de astrologia, porque a gente vai precisar de tudo isso para realmente começar mesmo a falar dos arcanos maiores. Ah, mas dá para falar dos arcanos maiores sem essas coisas? É, claro que dá. Mas eu gosto de dar esse fundamento da Cabala Hermética, esse fundamento astrológico, porque o sistema da Golden Dawn trabalhou a partir disso. E como eu sigo mais a escola inglesa, então eu considero que seja importante vocês entenderem essas questões, esses assuntos, para que na hora que eu começar mesmo a falar dos arcanos, tudo flua de uma forma, diga-se de passagem, tranquila, né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa aula e até a próxima.